Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Prometi até no Twitter, mas estou trazendo hoje porque cada vez menos a tendência é a gente ter informações de mercado da bola, né? O mercado da bola do Atlético tá acabando. Eu sei que o torcedor do Atlético ainda tá ansioso por uma movimentação ou outra, mas eu acho que a gente não vai ver um grande movimento de muitas negociações a partir de agora. Muito pelo contrário. Acho que a gente vai ver algo mais pontual, acho que a gente vai ver algo mais, assim, direcionado do que 3, 4, 5 reforços. E é mais ou menos sobre isso que eu quero conversar com vocês. Porque logo depois que sai a notícia que o Atlético, ele não vai que ele não vai contratar o C3, muita coisa começa a surgir, né? Alguns nomes que o clube sondou, alguns nomes que poderiam preencher a vaga do próprio elenco, uma tentativa até de reconquista ali da negociação do C3, eu ouvi falar. E tem muitas versões, depois de tudo que aconteceu com o C3, dentro do Clube Atlético Paranaense, porque vocês podem imaginar que foi uma situação que acabou frustrando muita gente. Uma das versões, pessoas querendo reforços. A versão final, que é a versão de Mário Celso Petralha. O Petralha, ele entendeu que nesse primeiro momento, caso não apareça uma negociação muito favorável financeiramente ou tecnicamente, o Atlético não deve fazer nenhum tipo de movimento para contratação de pontas. Isso é uma decisão que já está tomada, o Atlético tentou angulo, vários nomes chegaram sendo oferecidos, inclusive nomes do futebol europeu, mas é uma decisão tomada pelo presidente Petralha. A partir de agora, ou surge aquele nome ideal como consideravam que o C3 era um nome ideal, como consideravam que o C3 era esse nome acima da média da realidade do Atlético, ou não vem ninguém. E aí começam a surgir muitos pontos. Primeiro de tudo, eu não sei se é uma decisão errada. Eu acho que se você for parar pra pensar em Isaac, Julimar, Luiz Fernando, é, Luiz Fernando, uma situação agora do Mendonça voltando a jogar bem. Aí você tem Leozinho, aí você tem Chiquete, aí você tem Bruninho. Óbvio que são pontas com características diferentes. Óbvio que são pontas com dinâmicas completamente diferentes. Uns de mais construtores, um de mais ataque ao espaço. Mas se você for botar na ponta do lápis, o Atlético não tinha tanta necessidade de um ponta. A prioridade do mercado do Atlético tem que ser zagueiro, que é um setor esvaziado e um setor fragilizado. Isso aí eu não tenho dúvida na hora de afirmar para vocês. Então, na minha visão, o Atlético, ele direcionando os investimentos para posições que ele precisa mais, ele acerta e acerta muito. Acho que a gente não tem como não falar das peças que estão no clube. Eu vi muita gente desvalorizando Mendonça e Julimar aos montes. Mas se você for pegar o mercado que o Atlético vinha atuando, eu não sei se Mendonça e Julimar são nomes muito piores. Na real, eu não sei nem se são nomes piores. O Julimar vem de uma Série B ótima em 25, de uma boa Série B uma boa Série A em 2024. O Mendonça é um jogador que, pro modelo de jogo do Atlético, ele fez, assim, sempre um papel muito importante nos times que ele jogou, sendo esse cara da transição. Ah, mas o Atlético queria alguém mais pronto. A partir do momento que esse alguém mais pronto ele se torna inviável, pô, gente, não tem muito pra onde a gente ir. Vamos apostar no que a gente tem. Gastar as fichas do mercado financeiro do Atlético em jogadores que a gente não tem certeza. Cara, desculpa, mas eu acho uma situação extremamente arriscada, extremamente irresponsável, extremamente sem sentido. Mas sem sentido mesmo. E óbvio que a gente tem que falar dos garotos que vêm surgindo. Bruninho e Chiquete, querendo ou não, são dois presentes do time de aspirante que ninguém imaginava. A gente tinha alguma expectativa ali de serem jogadores para composição de elenco, mas o início dos dois é tão positivo, mas o início dos dois é tão positivo que eles começam a criar um novo hype, um novo estigma sobre eles.
Esses jogadores, eles entram dentro de uma realidade do Atlético, uma realidade que esses caras, eles podem ser minimamente importantes. É uma realidade que esses caras, eles podem ser minimamente úteis pro time do Atlético. E sendo bem sincero com vocês, eu acho que realmente podem. Eu acho que são jogadores que têm uma capacidade técnica que podem ajudar o time principal do Furacão, sim. Então o Atlético, ele consegue preencher duas posições, ponta esquerda, ponta direita, ou interior esquerdo, interior direito, com lacunas que eu acho que te entregam número, te entregam impacto técnico. A partir de agora, a partir de agora, o que eu posso trazer para vocês? Prioridade, zagueiro, centroavante, pediram um lateral direito, a comissão técnica pediu um lateral direito, mas pediram credibilidade ao Gilberto, tá? Existe gente que trabalha diretamente com o Gilberto que acredita que ele pode ser esse reserva do Benavides, um jogador para entregar uma outra característica à ala direita do Atlético. Então, nesse momento, deve ter uma trava na lateral direita, até porque os nomes também não eram tão impactantes. Chegou a ter uma possibilidade de Cláudio Vinck, um jogador que está na Turquia, conhece bem o Odair, mas até onde eu sei a tendência é não andar. E centroavante, você tem a situação ali do Everaldo, um jogador que não quer deixar o Fluminense. Um jogador que o Fluminense acredita que não tem mais espaço no elenco do Fluminense no sentido de a torcida cobrar e 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 cobrar o Everaldo. Então, no final das contas, está rolando esse impasse, está rolando impasse financeiro também em relação à divisão de salários. Mas é isso, acho que 70, 80% da janela de transferências do Atlético já está preenchida. Eu vou ser bem sincero com vocês, acho que tem um gostinho de quero mais na janela que o Atlético fez até agora, acho que tem um gostinho de quero mais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, pelo menos na questão dos volantes, foi uma boa janela. O Luiz Gustavo, o Portilla. Acho que a contratação do Gilberto foi interessante. Tudo que eu vi do Jadson foi interessante. Eu acho que quem chegou, pelo menos até agora, tá conseguindo entregar. Quem chegou, pelo menos até agora, tá conseguindo ser uma peça importante pro Furacão. E eu torço do fundo do coração que esses caras eles sigam sendo peças importantes, porque o Atlético vai precisar, obviamente, dessa perspectiva coletiva. Eu acho que o C3 ele trazia uma visão muito individual para algo que precisava ser um pouquinho mais amplo. E agora, assim, o Odair vai ter que se virar com o que tem? De certa maneira, sim, né? O Odair vai ter que se virar com o que tem. Mas, de certa maneira, também a gente fala de um Odair Hellmann que eu, na minha visão, acho que tem um bom grupo em mãos. Beleza, minha rapaziada? Então, nesse momento, volto a dizer, não dá pra dizer que a gente não vai contratar ponta. Mas a gente não tá mais desesperado no mercado atrás de ponta, e sendo bem sincero com vocês, eu tô com a teoria do Fusquinha. Eu acho que. Eu acho que foi pelo desempenho de Chiquete Bruninho, sim. Tamo junto. Forte abraço. É nóis.